Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux, e informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Eduardo Parente, CEO da Edux, e o Sr. Rossano Max Leandro, CFO e diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui a nossa apresentação do primeiro trimestre. Acho que vocês vão ver que tem números muito bons aqui. Acho que depois de um longo inverno aqui, a gente começa a ver pela frente, né, uma retomada clara. E aí eu acho que não é só nossa, acho que do setor como um todo. Puder passar para a página 3, Milena, por favor. Aqui a gente deu uma resumida. O que a gente enxerga, né, um pouco que eu falei, né, tivemos uma recuperação aqui no ano de 21, né, nesse momento de crise econômica, FIES, Covid, juros, né, a gente teve um 2021 que a gente segurou bem, né, tivemos resultados parecidos aí com os níveis pré-pandemia, e estamos começando 2022 aqui com números aí ainda melhores que 2021. Indo da esquerda para a direita aqui no quadro, o que a gente vê? Né? Uma retomada do presencial, uma coisa que a gente vem falando para vocês há algum tempo. A gente tem uma situação que as captações foram muito fracas durante o Covid, né? A gente já vinha de uma queda e a gente sempre falou isso, né? Uma queda de alunos fiéis entrando, né? Uma base de mensalistas estável crescendo, mas enxergamos pela primeira vez aqui nesse mundo Covid uma retomada forte de captação, com esse número de 59% de crescimento dentro do primeiro trimestre, que acho que é um número bastante relevante e impressionante, que nos alegrou. Acho que a gente leu alguns relatórios agora de manhã, e acho que não é surpresa, a gente já tinha dado uma indicação dessa direção, mas estamos satisfeitos de ter chegado nisso, né? Uma base de alunos presencial crescendo, 3% versus o ano passado, um salto de vista bastante relevante aí, e seguimos, com 28% versus o ano passado, né? E seguimos na nossa jornada aqui de redução de custos, né? Tivemos 2% de redução do custo docente sobre a RON, né? Que é uma jornada já de longo prazo, né? Que essa jornada tecnológica, esse todo investimento que a gente fez para trazer mais tecnologia, né? E otimizar realmente o tempo que o aluno pode e precisa estar na frente de um professor, ou o tempo que ele pode se engajar sozinho, né, dentro do tempo livre que ele tenha, dentro do transporte público, coisas assim, tem trazido um resultado muito bom, ano após ano. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais para frente, né? Então, acho que o primeiro ponto forte desse resumo aqui é uma retomada do presencial. O segundo são as alavancas de crescimento, que é um pouco, a gente já está acostumado a falar sobre isso aqui mesmo, durante a pandemia veio sempre muito forte, né, tanto o digital quanto o premium, e 44% de aumento na base desses alunos versus o ano passado, um crescimento de ROI de EBITDA mais de 20% versus o ano passado também. A medicina, reloginho, né, de acordo com o planejado, mais de 228 vagas que já foram aprovadas para esse ano, né? Isso aqui é uma coisa importante, gente. A gente só fala para vocês as vagas que a gente de fato já tem na mão, né? A gente tem algumas projeções, a gente qualifica ela muito bem como projeção. Às vezes a gente vê as pessoas fazendo um pouco de confusão, prefere ser mais conservador e só falar do que realmente está na mão, e o que está na mão
a partir desse começo de 2022, né, ainda temos expectativa de mais aqui pela frente, mas já são 228 a mais. E polos, a gente segue nessa trajetória de crescimento, né? A gente falou em entregar 2.000 polos no fim do ano passado, entregamos, estamos falando em 2.500 nesse ano. Tem sido uma jornada muito boa, especialmente de interiorização, né? A gente buscar polo, a menor cidade que a gente tem um polo tem 2.600 habitantes. O nosso break-even de polo de 32 alunos é um modelo muito forte de ir para o interior. E isso, normalmente, quando você chega no interior, tem uma competição menor, ajuda bem a gente a segurar o ticket médio, né? O terceiro ponto aqui, né, a otimização de gastos, acho que isso a gente um reconhecimento bem forte do mercado, a disciplina que a gente tem aqui, de em qualquer negócio que a gente está, a gente se manter à esquerda da curva de custos, e temos tido bastante sucesso nisso. Então, versus o ano passado, né, temos reduções importantes de VIM e de pessoal, né, sobre a ROL, os 2-3 pontos percentuais menores que o ano passado. E uma coisa que a gente fez um esforço muito grande aqui, ainda tem coisa para frente para fazer, uma redução de aluguel sobre a ROL, não impacta no EBITDA, mas embaixo do EBITDA, acho que tem um número importante aqui de 0,6 pontos percentuais. No momento que vocês acompanham aí de inflação e contratos, etc., temos conseguido um bom avanço aqui também. Tá? Isso resulta no quarto ponto aqui de uma entrega de resultados fortes, né, combinando aí uma geração de caixa com baixo endividamento, um balanço muito forte. A gente tem um avanço de 23% de EBITDA versus o primeiro tri do ano passado, 33% na evolução do lucro líquido, o caixa mantendo ali quase 2 bilhões, né, 1,7 bi, e uma dívida líquida sobre a EBITDA mantendo na casa de 1,7, que acho que é um patamar saudável, né, e acho que é dos menores do setor. Gente, eu acho que o que eu vou falar agora, eu vou repetir no fim, acho que você me perguntar assim, qual é a mensagem que eu gostaria que vocês ficassem aqui de hoje, né? Esses números são muito bons, a gente está muito feliz com eles, né? Mas é importante a gente não tomar isso aqui com calma, né? Assim, a gente tem uma base de comparação do primeiro tri do ano passado, que foi um primeiro tri fraco, a gente teve uma captação, quem acompanha a gente sabe, no primeiro tri do ano passado, fraca. Então, isso afeta muito o resultado. A gente teve, por questões de estratégia no ano passado também, empurramos muitos alunos para entrar aqui somente no segundo trimestre. Então, a gente tem uma base de comparação do primeiro trimestre do ano passado mais fraca, do segundo trimestre do ano passado mais forte, né? Então, a gente está vendo o primeiro trimestre muito bom. No segundo, a gente também acha que vai ser muito bom, mas diferenças menores versus do ano passado, né? A gente não queria sentar com vocês e ter uma sensação de euforia de tudo mudou, não. A gente ainda tem vida dura pela frente, acho que esses números aqui, né? Então, mensagem 1, né? Números muito bons, cuidado com a euforia. Mensagem 2 é que na hora que vocês olham esses números, eu acho que isso aqui é muito claro que a gente está tradando a múltiplos, metade do que a gente tradou no passado. Eu acho que não reflete o momento, né? Acho que a gente olha aqui e já vem desde 2021 numa retomada. Acho que não é só a gente, acho que o setor como um todo. E acho que a gente tem a expectativa, a vontade, né, de ver a gente retomar múltiplos, seja de EBITDA, seja do que for, né, números mais perto do que já foram no passado, não ficar nesse patamar de metade do que já foi. Tá? Então, de novo, bons resultados, cuidado com a euforia, mas o múltiplo realmente não justifica nesse momento de retomada de setor. Passando para o próximo, a página 4, o que a gente vê? A gente tem, a gente gostaria muito de ser um setor como o varejo aí que tem Nielsen, e bens de consumo tem Nielsen, a gente não tem. O que a gente tem aqui, de fato, são números do INEP, que eles vêm com um certo delay versus o momento, então acabaram de sair os números de 2020. A gente tem, obviamente, as empresas públicas, né, que anunciam suas captações, suas bases, mas muitas vezes tem formas diferentes ou coisas que não são tão transparentes ou fáceis de entender, mas o que está no INEP é o que é, né? Então, isso aqui é fato, e acho que é muito interessante essa pesquisa aqui, que saiu de 2020, né, o censo. A esquerda no presencial mostra um ganho de share relevante para a gente em base, né, de 7% para 9% do mercado. Na parte de ingressantes também, de 7% para 11%, acho que quando chegar a 21 e 22, acho que esses números vão ser maiores ainda, né? Acho que
Tem uma mensagem subliminar aqui no presencial, na hora que a gente olha a parte esquerda desse quadro, que é um setor ainda muito, mas muito pouco concentrado, né? Quando você olha as empresas listadas, de share na base como total, tem 27% do mercado, que é muito pouco, e a gente acha que em algum momento, com mais racionalidade, tem uma oportunidade grande de evolução aqui em fusões e aquisições. À direita, né, do gráfico que reflete o EAD, então, vocês têm uma concentração um pouco maior de mercado, mas um mercado em muito crescimento. Aí no mercado em crescimento, a gente vem ganhando share, e acho que, na hora que olhar 21 e 22, acho que esse número vai ser maior ainda, saindo de 9 para 13 do total de matrículas por cento do mercado, e de ingressantes, né, dobramos, né, em 2020, nós saímos de 8 para 15, acho que os números de 21 e 22, sendo repetitivo aqui, vão ser maiores ainda. Na página 5, a gente falou sobre expectativas de captação em preços, é uma coisa que nunca é fácil, né, porque você tem uma reta final de captação que ela é importante, e a gente faz isso no anúncio dos trimestres pares, mas eu acho que tivemos uma felicidade aqui, né? Vou começar à esquerda aqui do Premium, que a gente contou para vocês que ia crescer ali entre 10% e 20%, e o número do trimestre 31, mas o número que vocês devem olhar mesmo é o número do semestre, né? Tanto o Premium como o presencial, eles têm ciclos de captação semestrais, né? Então, a base correta de comparação é a do semestre, que é esse 24% ano a ano. Então, a gente achou que ia ficar entre 10 e 20, e acabamos ficando ali em 24, né? Então, superamos o guidance aqui. No ticket médio, também, né? Projetamos aqui entre 0,5%, na medicina conseguiu aumentar 9%, no BMEC 11%, e aí uma base crescendo de 10% versus o ano passado, mais de 228 vagas aprovadas até agora, né? Então, já metade delas captando no primeiro semestre, né? E outra metade para o segundo semestre, e a base de alunos crescendo versus o ano anterior na medicina, de novo, conforme planejado. Acho que a gente já mostrou para vocês projeções, temos uma tabela no backup mostrando curso a curso, né? O campus a campus da medicina, o que tem que ter de projeção. Isso é bem fácil de acompanhar e bem fácil de projetar. No mundo do ensino digital, aqui é uma coisa... Não. Aqui é uma coisa que temos que, como dizem os americanos, tomar com um grão de sal aqui, né? Então, se projetou para o trimestre, né? E lembra que no ensino digital a captação é trimestral, um crescimento de 50% a 60%, e tivemos um crescimento de 68%. Cuidado com esse número, né? Como eu falei anteriormente, no ano passado, um pedaço grande da captação a gente empurrou para o segundo trimestre, que foi, em especial, do digital. A gente botou aqui embaixo, na hora que a gente olha o semestre, a gente está falando de uma expectativa de crescimento versus o número fantástico do ano passado, de 15% a 20% ao ano, né? Então, quem acompanha a gente há mais tempo, lembra que ano passado a gente fez uma campanha do Estácio Tá Pago, né? Que a gente jogou um monte de alunos do primeiro trimestre, a partir do dia 13 de fevereiro, eles começaram só no dia 1º de abril, então eles aparecem como captação do segundo trimestre. E o ticket, né, a gente tem dito para vocês de forma recorrente a nossa expectativa de médio prazo do ticket do ensino digital caindo. Ela vem se confirmando, né, mas a gente projetou um -5 a -10, acabou sendo -6. Pouco de cuidado com esse -6, que ele não reflete 100% a realidade dos tickets aqui, porque, na verdade, quando você só pode aumentar os tickets depois de um ano que o aluno está aqui, e a gente teve uma captação muito grande no ano passado, né? Então, tem muita gente que entrou a partir do segundo trimestre, como mencionei, as pessoas não tiveram aumento de preço delas ainda, a perspectiva aqui para frente é uma situação um pouco melhor. Então, esse -6, não necessariamente ele reflete a realidade do conjunto de preço. Acho que na hora que a gente olha a base, temos números melhores do que esse, que a gente espera estar mostrando para vocês um pouquinho mais para frente. Indo para a direita no presencial, de novo, assim como a medicina, o premium, né, é uma captação semestral. Então, na hora que a gente olha o guidance que a gente deu de 30 a 50, o número que a gente considera esse 39, né, se será dentro do trimestre de novo, ele é 59, mas ano passado, né, a captação do presencial se estendeu mais tempo, então teve muita gente entrando no segundo trimestre. A gente considera que a comparação justa aqui é semestre contra semestre, né? Então, tivemos aqui um aumento de 39% na captação versus ano passado, foram 101 mil alunos, né? Esse conjunto aqui de
de digital, premium e presencial, a maior captação da nossa história. Na hora que a gente olha o ticket, a gente teve uma adesão ao DIS, né, bem menor esse ano do que a gente teve ano passado, e obviamente isso impacta na nossa rol, né? Então, o DIS, quando o aluno é captado via DIS, a entrada dele é reconhecida com preço cheio. Quando você tem uma adesão menor, né, você reconhece o preço por, né? Então você reconhece o preço menor ali, né? Se não fosse isso, né, se não fosse essa adesão menor ao TIS, a gente teria aqui um número 0-0 contra o número do ano passado. Então, de novo, também um resultado muito bom. Estamos bem animados com isso. Acho que essa captação aqui, de um lado, né, tem um quê de retomada do mercado, como eu imagino e espero que vocês vejam os resultados dos concorrentes que vêm por aí. Tem um quê da gente estar trabalhando muito forte para a gente ter uma retomada nos nossos campi, né? A gente ter números aqui. Esperamos em breve ter um número de alunos por campus. Em breve, fim do ano que vem, né? Com níveis parecidos do que a gente tinha na época do FIES. Então, isso faz uma alavancagem operacional muito forte. E acho que a estratégia que a gente fez de ser agressivo, trazer gente, encher os nossos campi, acho que está se revelando vencedora. A gente vai mostrar um pouquinho mais para frente. Passando para a página 6, conforme eu disse anteriormente, a gente teve a maior captação da nossa história. E aí acho que o nosso investimento em tecnologia, em transformação digital, em TI, tem se pagado muito. E acho que um dos exemplos, é só um dos exemplos, está aqui à esquerda nessa página, a jornada do prospect, a jornada do aluno ingressante, ela é completamente diferente do que ela era há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Um processo que é praticamente todo ele digital, mais da metade dos alunos se matricula aqui sem falar com ninguém. Você, historicamente, tinha um processo de até 2 semanas para você se matricular aqui. Hoje você consegue fazer isso em menos de 15 minutos, né? Então, isso faz uma jornada completamente diferente. Tudo isso, estou falando do mundo de software da experiência, mas também o que existe atrás, né? O hardware, toda a parte de sistema para entregar isso é muito mais robusto do que já foi, tem entregue muito resultado. Do lado da direita da página, a gente tem uma cabeça muito forte de campanhas icônicas que as pessoas lembrem, todo mundo lembre de quem que é, por que que é, né? Então isso vale para Estácio, com a Anitta e com a Juliette, foi um golaço que a gente fez, 2 pessoas vencedoras, com uma trajetória de superação, uma trajetória de sucesso, um exemplo de sucesso para muitos dos nossos alunos, né? Onde a gente vem, onde a gente trabalha normalmente, especialmente na marca Estácio, mas em outras também. A gente, esses dias, teve o lançamento da Anitta com o curso de empreendedorismo dela, também um senhor sucesso. A Anitta tem se revelado não só uma pessoa brilhante, uma grande parceira, que a gente está muito feliz com esse momento que a gente está vivendo junto com ela. Outras coisas importantes, né? O trabalho que a gente tem feito do IBMEC, acho que a gente está, vocês vão ver um pouco de resultado do IBMEC, tem tido resultados muito diferentes do que vinha tendo anteriormente, a gente tem uma clara retomada ali. E essa mudança da marca IBMEC, da marca Idomed, também muito, muito importante para um posicionamento bastante diferente da nossa medicina no mercado. Embaixo no gráfico, a gente tem aqui uma demonstração, né, a fonte aqui é o Google, né, a busca nacional pelas instituições de ensino top no Brasil. A gente cresceu versus o fim do ano passado, 44% do share é nosso. A gente está a marca número 1, 24 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Então, temos feito trabalhos muito relevantes, né, na experiência, no conjunto. Acho que aqui é só a ponta do iceberg. Pode passar para o próximo, Milena. Só a ponta do iceberg na questão da experiência. Milena, página 7. Aqui é um outro exemplo. Então, na página anterior, né, a experiência da entrada do aluno com a percepção da marca, né, e o ícone, as pessoas estarem pensando na gente, né, e aí vocês viram na página anterior, né, gastando menos marketing do que a gente gastava no ano passado, e o lado da experiência do aluno aqui dentro, né? Hoje, à esquerda aqui é o nosso app do aluno, né? Então ele pode pagar boleto, escolher as matérias do próximo semestre, ele pode assistir aula dentro desse app, né? Então você tem tudo dentro de uma ferramenta que é absolutamente fantástica.
E acho que o que é importante, a gente tem hoje a nossa sala de aula virtual, né? Então a gente passou a depender muito menos de fornecedores externos, que acho que tem uma questão de custo aqui, que ele é menor para a gente, mas também de velocidade de inovação, de fazer uma coisa muito diferente, que quando a gente trabalha isso, que fornecedores externos estão fazendo para todo mundo. Isso aqui virou uma grande vantagem competitiva nossa, com uma nota muito alta no Play Store, no 4.6. E é importante que isso aqui não é uma coisa pro forma, uma coisa que de fato os alunos usam. São 750 mil alunos ativos no app todo mês. Hoje, então, a sala virtual através do app é uma novidade, mas já 35% dos alunos já migraram do computador para o app, né, para a sua forma preferida de assistir aula. E embaixo é o que a gente chama do Ensine-me geração 2, na segunda geração do Ensine-me. Então, a gente trabalhou desde 2019 no conteúdo, na forma dele assistir aula, trabalhamos muito na forma de engajar, mas também na forma que é pedagogicamente correta. Então, aluno gosta de vídeo, mas aprende muito lendo, né? Então, obviamente não vale para todos os alunos, mas existem o conjunto, né, das opções aqui dentro, né? Então, o que ele aprende lendo, o que ele aprende assistindo um vídeo, e a gente vai somando essas coisas todas, trabalhando muito bem isso na geração 1 do ensino. A geração 2 é transformar isso de uma forma muito mais leve, que o cara consiga baixar isso dentro de um app, assistir isso dentro de um ônibus. A gente já tem hoje todos os nossos alunos impactados pelos Ensine, 100% dos nossos alunos, mas 100 mil já nessa geração 2, que está sendo um super sucesso aqui. Tá? Vamos falar de números, né? Começando aqui pelo Premium, na página 8. A gente trouxe um pouco para trás, né? A gente costuma apresentar só os 3 últimos anos, mas resolveu fazer uma retrospectiva para tudo, né? Para todos os negócios nossos aqui, porque acho que é uma jornada. E acho que a gente começa aqui mostrando pelo primo, né? O verdinho é a medicina, o cinza é o IBMEC, que está com a gente desde o segundo semestre de 2020, né? Então aqui só aparece 2021, porque no primeiro trimestre de 2020 ele não existia. Mas a gente saiu aqui de 69 milhões de receita na medicina, 18 para 206 agora, né? Ficamos por 3 a nossa receita. Embaixo você vê lá o 3,7 para 7,5, que são alunos totais da medicina, não só da graduação, mas também mais do dobro de alunos que a gente tinha no primeiro trimestre de 2018, com um custo muito baixo, né? Se você for olhar aqui, esse crescimento da medicina ele é quase todo orgânico, né? Exceção que a gente comprou aqui, e mesmo na exceção, são coisas que ainda estão maturando, né? Então, um crescimento que custou muito pouco. O máximo que a gente pagou por uma vaga foram 600 mil reais, e ainda assim vagas que ainda estão maturando, né? Então, é um crescimento orgânico que a gente batalhou pelas vagas, depois construímos os cursos, fizemos uma marca nacional. A gente tem hoje um número de candidatos por vaga que a gente é bastante satisfeito, né? A gente conseguiu com o vestibular nacional, uma coisa de a gente ser nacional, uma medicina só, um impacto muito grande na gente fazer o nosso próprio SISUzinho, que a gente chama, né? Então, ele se matricula para a IDOMED no Brasil inteiro e a gente vai trabalhando. E hoje a realidade é que a gente tem evoluído bastante com o ticket e temos fila, né? Especialmente nas unidades de referência, as 2 aqui do Rio e mais algumas outras, tem fila e tem gente reclamando que não consegue entrar e fazendo vestibular de novo, essas coisas. Uma situação bem diferente do que a gente tinha há algum tempo atrás, né? E olhamos aí no TRI especificamente, né, um crescimento de base, que é o que estava contratado, é o que a gente vem sempre falando, né, de 10% no total, 14% dentro do IDOMED, a graduação do IBMEC retomando o crescimento, especialmente crescimento muito forte em São Paulo, a ponto da gente estar, já contratamos um novo prédio, já estamos em obra para ter um prédio adicional perto da região da Faria Lima, em São Paulo. O Rio, que sempre foi a gente via com uma certa dose de preocupação, retomando também muito forte, né? E em cima a receita é uma consequência disso, né? Um crescimento aí de quase 30% na medicina, 25% no total. À direita em cima no quadro, temos aqui um crescimento de EBITDA total, com uma margem que ela pode parecer notícia ruim dela estar caindo aqui, mas o fato é que quem está acompanhando a gente vai lembrar disso, né? A gente, no primeiro trimestre do ano passado, falou, calma, que não é assim. Na hora que a gente olha o semestre como um todo, o número é menor. Então, esse 53, laranja com laranja, estaria mais na casa de 49. Tem uma margem aqui andando de lado, né? E os tickets, como eu já mencionei anteriormente, também
subindo versus o ano anterior, 9 na medicina e 11 no IBMEC. Indo para o mundo digital aqui, na página 9, o que a gente tem? Outro crescimento fantástico, né? E aí, aqui o verde, né? Embaixo é a graduação, o azul em cima é a vida toda. Então, tinha um crescimento muito forte, né, na graduação digital. Nós saímos de 98 milhões a menos de 100 milhões a 2018 para mais de 300 agora, né, crescimento de mais de 3 vezes no período. Acho que isso é um número fantástico. Mesmo vale para a base lá embaixo, né, 132 mil alunos em 18, 469 em 22. Tudo orgânico, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente vê alguns saltos, né, em divulgações de resultado e fica meio confuso o que é fonte de M&A, o que é orgânico. Isso aqui é um crescimento orgânico. Onde não é orgânico, que é concurso, a gente está mostrando aqui claramente, que é um salto de base, né, e uma aquisição que ainda vai dar muito o que falar. Já tem uma fonte de alegria, não só nos crescimentos, a geração de caixa, que está aí, inclusive, superando o plano original que a gente tinha, mas também no tudo que ele afeta no nosso mundo digital aqui, soluções inteligentes, baratas, super com a cabeça no aluno, né, na experiência. Então, tem sido muito bom. Tá? O que tem aqui é o Vida Toda Sofrendo, é um curso de duração muito curta, e uma captação na pandemia que sofreu bastante, né? Acho que a gente ainda tem muito que trabalhar aqui em arrumar as soluções digitais para a vida toda. Estão avançando nisso, né? Acho que esse curso da Anitta é uma primeira experiência muito, muito relevante, que a gente está tendo números fantásticos nos primeiros dias aqui, né? Com uma experiência completamente digital. E acho que a gente, na hora que achar isso aqui, esse azulzinho, vai ter crescimentos muito relevantes que a gente vai ver aqui. E somos grandes, não estamos no momento bom, mas a coisa vem vindo. É importante, na hora que a gente olha, né, mais uma vez aqui, o faturamento da graduação digital subindo 37%, 232 milhões para 317, a base subindo 45%. Então, como eu falei anteriormente, essa queda de preço tem um fator aqui do momento, né, de não houve aumento, mas essa receita crescendo 37%, com o EBITDA da unidade de negócio como um todo, apesar da vida toda sofrendo um pouco, subindo 25%, mantendo as mesmas margens, né? Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. As pessoas ficam preocupadas que o nosso crescimento, como mostra aqui embaixo, ele é praticamente todo, né? Não todo, mas a maior parte dele vem de polos parceiros, onde a gente tem uma margem menor, média, né? Mas na hora que você olha, né, a margem do aluno marginal vindo do polo parceiro, né? Ele tem 30% de repasse para o polo parceiro na média, mais 10% de PDD, né? Então, estamos falando de uma margem aqui de 55%, 60%, que é maior que a nossa margem média, né? Um negócio de alavancagem operacional muito forte. Então, a gente tem apesar do crescimento não estar vindo dos polos onde a nossa rentabilidade é maior, rentabilidade média é maior ou parecida com o que a gente tem no aluno marginal do que a nossa média como um todo, né? Então, um EBITDA crescendo forte, apesar da gente ter um aumento de PDD que foi bastante relevante. Esse aumento de PDD dentro do trimestre, né, dentro do EAD, ele se deve exclusivamente ao fato da gente ter uma captação que antes era semestral, né? Então a PDD forte aparecia nos trimestres pares, agora ela passou a ser trimestral, né? Ela era semestral, então o aluno evadia no meio do ano, né? Isso aparecia no quarto trimestre, aparecia uma PDD, evadia no fim do ano, essa PDD forte aparecia no segundo trimestre. O que está acontecendo agora é que, como a gente tem uma captação trimestral pela primeira vez, até pela fortíssima captação que a gente teve no segundo trimestre do ano passado, pela primeira vez aparece essa captação da evasão, né? A gente, com 3 meses, acho que 100% 3 meses depois da evasão, 100% dele já está provisionado, né? Então, esse boletão que a gente chama apareceu pelo primeiro trimestre, que é uma coisa que é uma nova realidade, né? Então, a gente vai ter um alívio nas PDDs, e apesar disso, alívio na variação das PDDs ao longo do ano, né, entre os trimestres, e apesar disso, a gente mostrou um crescimento muito relevante de EBITDA, mantendo as margens que a gente tinha no mesmo trimestre do ano passado. Tá? Só complementando aqui embaixo, eu falei sobre isso, mas acho que é importante complementar. Embaixo, a gente botou aqui graficamente os tamanhos, né? Você nota que saiu de 53 para 63 os parceiros, né? Mas os próprios caíram de 47 para 37. Visualmente, você consegue ver aqui que é um número maior, né? Porque a gente tem uma base
muito maior, né, do que a gente tinha há um ano atrás. Bom, vamos falar do presencial. O presencial tem tanta informação legal que a gente separou ele em 2 páginas. Então, primeiro, acho que a cara é de volta à normalidade. Em cima, a gente tem aqui a captação semestre a semestre, né, vindo aqui desde 2018. Aí você anota esse 101 mil, é um número que a gente está bastante feliz, bastante satisfeito, uma coisa que é muita gente voltando para a sala de aula com uma base de custos que não se altera tanto assim. Né? Então, tem professor, tem sala, estamos lá esperando por ele, tem sala de matrícula, tem secretaria, estamos lá. Né? O número 101 é um número que está aí, patamares pré-pandemia, só é importante lembrar que nesse meio tempo a gente comprou a Aditar, né? Então tem os números da Widen aqui, então esse 101, na hora que a gente compara a números pré-pandemia, são números menores do que a gente tem no mundo pré-pandemia, né? Na hora que você compara laranja com laranja, o que a gente vê como muito positivo, porque a gente tem a expectativa de voltar para números pré-pandemia, acho que a gente ainda está num pós-pandemia aqui, aí a situação não é mais tão grave, né, do ponto de vista sanitário, mas ainda temos uma situação grave do ponto de vista econômico. Então, a forma que a gente enxerga isso é ainda mais potencial de crescimento para frente, na hora que a gente tem uma retomada ao mundo de uma economia normal. Né? Então, os números que a gente está vendo aqui, de novo, alguns dos relatórios que eu li hoje de manhã falavam sobre isso. Né? Você está exposto à graduação presencial, né, de uma forma saudável, como a gente está com a expectativa, né, de o mercado ainda não voltou por inteiro. A gente considera isso aqui um upside muito relevante dentro do nosso case. Né? Então, foram 101 mil alunos, olhando aqui à direita, né, um crescimento de 39% versus ano passado. 74 mil desses alunos, né, em cursos de saúde, direito e engenharia, que não só tem tickets maiores, como são cursos de maior duração. Né? Então, a expectativa da gente estar trazendo gente para o nosso sistema que vai ficar mais tempo com a gente. Né? Embaixo à esquerda, essa é uma pergunta que alguém fez no fim do ano passado, acho que é uma pergunta muito bacana, da gente estar olhando quantos alunos por campus a gente tem. Então, pré-pandemia, a gente está falando de 3,6 mil. Aí tivemos uma aquisição que aumentou o número de campi, trabalhamos pela otimização deles, voltamos para 90, expectativa de ter 1 ou 2 ou 3 de otimização ainda esse ano, para a gente, nesse momento aqui, já voltando aí em números pré-pandemia, para a gente em breve estar voltando aí a números mais altos que isso, comparáveis ao que a gente tinha na época do FIES. Tá? À direita, a gente vê o custo docente, a gente segue trabalhando fortemente isso, né? E esse mundo híbrido ajuda demais a gente. Então, saímos aí de 23% em 2018, já foi um número maior ainda, 17, 16, etc. Em 21, a gente teve aquele balanço, mas muito mais por conta do numerador do que do denominador do que do numerador, né? Então, uma ROL mais fraca, e agora retomando a trajetória aí de otimização. Isso ajuda muito o resultado que eu vou mostrar na página seguinte aqui. Tá? Pode passar para 11. O que a gente tem aqui nessa página? A gente separou aqui em 3. Né? O azul escuro é o presencial mensalista, né? A pessoa que está pagando do próprio bolso. O cinza é o aluno fiéis e o verde é o semipresencial. Tá? E uma coisa que a gente sempre falou, na hora que a gente olha o nosso mundo sem fiéis, não mensalista, a gente tem um mundo razoavelmente estável. Né? Esse azul escuro aqui, ele vinha subindo no mundo pré-pandemia. Né? Lembra que no primeiro trimestre de 2020 a gente teve a nossa maior captação da história no presencial. Depois, em 21, sofreu, né? E agora a gente tem um número de razoável estabilidade aqui. Né? Importante, o FIES, aquele FIES antigo já acabou, né? Esses 14 mil alunos que sobram aqui já são alunos do FIES novo. Temos semipresencial que vem retomando, importante, né? Voltamos aqui a números de 2019, acho que isso é muito bom, é uma forma da gente estar usando de forma inteligente os ativos que a gente tem no campus e chegando a bolsos que não conseguem pagar o presencial cheio. Né? Então, em muitos aspectos, o nosso semipresencial concorre com alguns EADs premiums dos concorrentes e com uma vantagem grande, que a gente não está falando de tutor, a gente não está falando de você ir lá assistir sem a sua turma, estamos falando das pessoas engajadas, com o professor na frente, com uma turma, né, com uma chopada. Então, isso tem sido muito interessante, né, preenchendo um espaço no meio do nosso portfólio de produtos.
e dando uma cobertura muito boa para o nosso EAD online puro, né? Então, normalmente, nosso EAD online puro tem um preço parecido ou até maior do que a maior parte dos EAD premium dos concorrentes, com o semipresencial dando uma cobertura boa, com preço bastante maior do que a gente vê praticado pelo EAD premium dos concorrentes. Com isso, a gente teve um salto no EBITDA desse trimestre, em cima à direita aqui, um salto de 28%, um aumento de margem de 17% para 23%. A expectativa do ano não é essa, né? A gente está olhando para o ano, ter um fechamento do ano de margens no presencial parecido com o que a gente teve no ano passado, ali 20%, 21%. Né? Então, temos um fator excepcional aqui dentro do trimestre. E aí, na hora que você separa por unidade de negócio, né, e tem uma sensibilidade no trimestre ou outro, fica mais natural esses saltos, né, na hora que você tem um volume menor. Importante a gente gerenciar a expectativa, que esse 23 não é a margem desse ano do presencial. Acho que para frente a gente pode e deve esperar números nessa magnitude, mas esse ano ainda não. Tá? É importante, eu vou relembrar o que eu já falei lá atrás, essa queda de receita, né, que reflete nessa queda de ticket aqui, né, do 506, do 588 para o 560 ali, é uma questão muito contábil, na hora que a gente vê a adesão menor ao Disney. Então, tem menos gente que está escolhendo pagar 49 e assumir uma dívida, está preferindo pagar o que foi a campanha desse semestre, né, para o presencial 299, sem ter dívida nenhuma. Então, logicamente, o que é contabilizado é menor. Né? O importante é que a arrecadação está subindo. Na hora que a gente olha, então, se não fosse essa questão contábil, o ticket estaria absolutamente em linha. E a gente colocou esse ticket presencial mais medicina aqui, que a gente acha absolutamente relevante a informação, só para a gente não perder um pouco. A gente vê muita gente misturando isso na hora que anuncia o resultado, e pusemos essa informação aqui apenas para algumas pessoas terem alguma base de comparação aqui. Tá? Então, assim, a gente está bem empolgado. A gente acha que, de novo, a vida ainda está dura para o presencial, o EAD e o Primo vem na sua trajetória de crescimento, mas acho que foi legal ter trazido isso aqui desde 2018, mostrar aqui uma inflexão na curva, mostrar que a base do mensalista vem vindo bem, vem recuperando, e a gente tem perspectiva muito boa pela frente. Acho que eu às vezes brinco com as pessoas que se eu tivesse todo o meu dinheiro para apostar num negócio só, provavelmente seria o presencial que eu apostaria, que acho que é a coisa mais underpriced que a gente tem no mercado. Né? Lembrando, isso aqui hoje menos de 50% da receita, um terço de EBITDA. Acho que tem um potencial de crescimento que acho que as pessoas não têm essa perspectiva aqui dentro. Vou passar para o Rossano para passar aqui um pouco a parte dos números, daqui a pouco eu volto, gente. Bom dia, pessoal. Então, falando da nossa receita, a gente traz um crescimento de 10% aí, ano contra ano, nesse trimestre. Esse crescimento puxado pelas duas principais alavancas de crescimento nossa, né? O digital com 28% de crescimento e o premium com 30%. Com esse movimento, a gente aumenta cada vez mais a diversificação do nosso portfólio, né? Aumentando a concentração dos nossos negócios de maior crescimento e maior margem, né? Que são tanto o premium quanto o digital. Pode seguir, menino? A nossa visão de custo e despesa, a gente teve um trimestre muito positivo, aí, demonstrando nossa disciplina de controle de custos, né? Uma redução relevante aí do custo total sobre a receita, em todas as linhas, né? que vocês vão enxergar. O VIM voltando aos padrões que a gente considera regular, né? Depois de um primeiro trimestre operando acima da nossa média, o primeiro trimestre de 2021 operando acima da nossa média histórica. A gente traz agora para os nossos níveis normais aí de gastos. Nossos custos totais caindo também 2,6 pontos percentuais aí como sobre receita, né? Principalmente aí pela nossa disciplina de alocação docente, que o Edu mostrou aí nos slides anteriores, né? Cada vez mais eficiente esse nosso processo, trazendo um resultado importante da nossa gestão de custo. A linha de aluguel, que é uma linha que a gente estava com bastante atenção aí para o ano, né? Todo mundo sabe das pressões de custo com inflação sobre aluguel. Então, tanto numa visão de eficiência, de disponibilidade nos campi, quanto de renegociação dos nossos custos de aluguel, a gente conseguiu manter esses custos sobre receita total ainda abaixo do ano anterior, que é uma notícia muito positiva para a gente. Por outro lado, a gente enxerga no trimestre um crescimento de PDD, né, de 1,9 pontos percentuais,
mas ressaltando que sem efeitos específicos aí, e extraordinários que aconteceram nesse trimestre, a gente teria ficado com um percentual estável. Quais são esses efeitos que aconteceram excepcionais, né? O Eduardo explicou um pouco, né, com o EAD passando a ter um ciclo de captação trimestral, né, ou seja, 4 ciclos ao longo do ano em 2021, a gente enxerga agora em 2022 também 4 ciclos de não renovação, né? Antes a gente tinha só 2 ciclos de não renovação e eles impactavam os trimestres pares do ano. Com a captação acontecendo em todos os trimestres, a gente passa a ter um impacto de não renovação também no primeiro trimestre de 2022, que causa metade desse impacto de crescimento que vocês estão enxergando, impactando bastante digital. Esse efeito vai se normalizar. A partir de 2023, a gente passa a ter uma visão ano mais parecida com 2021, né? Só que mais diluída ao longo do ano. Em 2022, a gente ainda vai ver um impacto, né? Essa epidemia ainda vai acabar acima do normal, porque parte desse ciclo de evasão eu estou importando de 23, né? Então, o impacto que aconteceria só em 23, ele vai acontecer no segundo semestre desse ano. Então, ainda é um ano com impacto de PDD maior. Falei de 3 fatores, né? O segundo fator, vocês sabem que a gente tem no Rio de Janeiro aqui uma lei que faz a gente fazer as renovações de todos os alunos de medicina, inclusive aqueles que estão inadimplentes. O ciclo de renovação é a nossa mais importante ferramenta de gestão do nosso contas a receber. Então, sendo obrigado a renovar todos os alunos de medicina, a gente acabou tendo um crescimento de inadimplência num bloco de alunos, né, que está causando um impacto de PDD pontual nesse trimestre. Os impactos dessa lei acabam nesse primeiro semestre. Então, essa foi a última renovação que a gente foi obrigado a fazer, ainda com os alunos inadimplentes. Nessa próxima renovação, a gente já vai estar livre para fazer essa negociação e não permitir que os alunos inadimplentes renegociem. E com isso, a gente acredita que vai ter sucesso na renegociação e eliminar esse impacto pontual da PDD. E o terceiro fator é uma maior concentração da nossa receita nesse trimestre em receita de captação. A nossa receita de captação é mais fortemente impactada por PDD, por causa da ocorrência do DIS, que é uma receita de longo prazo. Então, a maior concentração da receita de captação sobre a receita total também leva ao incremento pontual da nossa PDD nesse trimestre. Em sequência, com o nosso crescimento da receita e essa gestão de custos, a gente chega a um crescimento de EBITDA de 23% no trimestre, né? De novo, um número que a gente acredita ser muito positivo. O EBITDA desse ano ainda mais limpo que do ano anterior, né? Um pequeno impacto só de custos não recorrentes. Na visão de margem, destaque para o presencial, como o Edu falou também, né? Nessa magnitude, ela é pontual do trimestre, mas a se destacar aí no presencial, a recuperação de base e o controle efetivo de custos, que leva a uma sustentação na melhoria de margem que a gente enxerga para o futuro. No Premium, a gente teve um fator exógeno ali no primeiro trimestre do ano anterior, né, que é uma deslocação da curva de custos dentro do semestre. Se a gente normalizar por isso, o Premium fica com uma margem estável pouco superior ao ano anterior. No digital também, como exposto para o Edu, uma pequena queda, principalmente aí pelo efeito da PDD, que é parcialmente compensada aí pelas nossas ações de eficiência ao longo dos últimos trimestres. Dando sequência, o lucro líquido, parte beneficiado aí por esse resultado operacional, né? A gente chega a um crescimento de 33% no lucro líquido ajustado, mesmo com o resultado negativo aí no impacto financeiro um impacto negativo do nosso resultado financeiro, que foi motivado pelo crescimento do nosso custo de dívida, pela elevação da taxa básica de juros, né? Mesmo assim, a gente conseguindo esse resultado positivo, não só pelo resultado operacional, mas também como várias ações de eficiência tributária. Vou destacar aqui uma ação de JCP entre as companhias do grupo, que trouxe um benefício só em imposto de renda de 16 milhões de reais, estão trazendo para a gente um impacto muito positivo no lucro líquido. Então, a gente finaliza o trimestre aí com uma posição de caixa de 1,7 bi de reais, e uma posição muito confortável de endividamento de 1,7 vezes, que deixa a gente bastante confortável aí para frente. Pode seguir. Chegando no fluxo de caixa, a gente traz um fluxo de caixa operacional 38% acima do ano anterior,
mostrando uma conversão de caixa de 88%. Né? De novo, uma visão muito saudável de fluxo de caixa, que nos deixa ainda mais confortável aí com os níveis de PDD que a gente vem operando. Né? Uma informação adicional é que a gente está com a arrecadação operando 91% do nosso conta a receber. Né? Outra amostra de saúde aí do nosso processo de conta a receber e também da nossa gestão de recebíveis. Com isso, a gente finalizou aqui no trimestre um programa de recompra de ações que atingiu 100 milhões de reais year to date, né? Um total de 5,1 milhões de ações, que mostra a nossa visão de cenário. A gente ainda vai avaliar como é que esse programa segue nos próximos meses. No CAPEX, no trimestre, pontualmente, a gente tem um incremento de 30% aí versus o ano anterior, mas isso é uma curva mais flat do que a do ano anterior, basicamente isso, porque no ano anterior a gente teve um peso muito maior sobre o quarto trimestre versus o restante do ano. A gente está indicando para esse ano uma realização de CAPEX, um valor absoluto abaixo do ano anterior, né, finalizando em 532 milhões de reais, reduzindo também, obviamente, aí no percentual da receita. Ponto importante é que o nosso CAPEX continua muito concentrado em transformação digital e TI, né, 57%, em expansão com 19%, mostrando a nossa crença aí na contínua expansão do nosso negócio, a aposta nossa no crescimento e também na transformação do nosso negócio no mundo cada vez mais digital. Né? O Edu mostrou um pouco lá no início o efeito desses nossos investimentos. Né? A gente tem certeza que a gente está trazendo resultados muito satisfatórios, tanto no nosso processo de captação, mas principalmente aí também na retenção e satisfação dos nossos alunos. Com isso, eu entrego para o Edu aí para finalizar. Muito obrigado, Sano. Então, na hora que a gente olha aqui resultados do primeiro TRI, crescimento na base de alunos de 16%, né, em todas as unidades tivemos crescimentos, né, de novo, digital aquele número forte que o pessoal está acostumado, o premium também é um número muito forte, perfeitamente conforme dentro do planejado, presencial, que é a grande notícia, a base voltando a crescer, receita líquida 10% de crescimento total, no digital e no premium, números que a gente está acostumado, no presencial um pouco afetado aí, como eu falei, pela questão contábil do mundo, da adesão do DIS, nessa captação forte, menor do que a gente teve historicamente. E o EBITDA crescendo também 23%, crescendo forte aí em todas as unidades, com a margem total crescendo. Acho que é importante, a gente botou alguns números para frente aqui, alguns números que vocês estão acostumados a ver, né? 7,2, 7,4 mil a base de alunos de medicina e graduação, né? Já estamos aí em 7,100, 2.500 polos no fim do ano, 3,2 a 3,4 mil alunos por campus, já estamos aqui em 3,3 e querendo voltar para os 3 alto, 4 baixo, em algum momento mais para frente. E esse número do CAPEX, que você mencionou, ele é bem importante. Né? Acho que a gente viu um relatório de ontem para hoje aqui, aumentou 30% do CAPEX, esqueceu de mencionar o guidance que a gente está dando aqui, de um número de CAPEX, que ele é nominalmente menor do que o ano anterior, numa receita crescendo, né? Então, com o percentual da receita ele já começa a crescer, e a gente olha esse número para frente na casa de 7, 8% da ROL. Né? A gente tem um investimento grande nesse momento sendo feito, toda a digitalização da companhia, que tem tido resultados fantásticos para a gente, mas a gente vê esse número mais para frente aí num patamar bem menor do que a gente vem praticando hoje. Tá? O que eu queria deixar de mensagem? Eu vou repetir uma coisa que eu falei no começo, né, gente? Então, eu acho que é um resultado fantástico, um resultado que alegra muito a gente olha e vê esse número vindo aqui com alegria, como resultado do trabalho duro que a gente vem fazendo todos esses anos. Não deve, por favor, não vamos gerar uma euforia em cima disso. O segundo TRI ele vem parecido com o segundo TRI do ano passado. Então, é um alívio, é uma coisa boa. O segundo TRI do ano passado foi um TRI muito bom, né? Um TRI afetado, entre aspas, anormalmente por uma transferência de captação do primeiro para o segundo. Então, ser igual ao segundo do ano passado é uma coisa muito boa. Tá? Então, vamos com calma aqui. Só que eu acho que o que mostra aqui, né, dependendo do número que pegar aí, eu vi relatório hoje falando que a gente está tradando a 4 vezes o EBITDA projetado para não sei quando, ou 5 vezes, eu não sei qual é o número que cada um gosta de pegar, se é o ano passado, se é esse ano, se é 2023, mas o fato é que a gente está tradando aí uma fração do que a gente já tradou, né, metade praticamente dos múltiplos, né, que acho que era uma visão
e acho que isso vale para a gente, vale para o setor como todo, uma visão de médio prazo negativa, que eu acho que esse resultado aqui espero ajudar as pessoas verem que existe uma tendência boa para o setor e que nada justifica os múltiplos que a gente está tradando nesse momento. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo volume enorme de perguntas que a gente tem recebido. Acho que durante um tempo o telefone não tocou ao longo do ano passado, agora a gente vê muita gente procurando com interesse e estamos aqui totalmente à disposição para tirar dúvidas que tiverem. Queremos agradecer muito ao pessoal que acompanha a gente nessa jornada dura que foram nos últimos anos. Queremos vocês juntos aqui para os próximos. Obrigado, gente. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre o mesmo botão, abaixar a mão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, Leandro, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado. Do meu lado são duas. A primeira, eu queria pegar aqui uma direção sobre PDD, né? Vocês comentaram do efeito do phasing, né? Então, assim, para o ano, assim, pelo Viridian vai continuar sendo um ofensor para os próximos trimestres, né? Até você normalizar a base. Então, assim, para o ano, o que a gente pode esperar de PDD aí, junto com aquela linha de descontos? E só mais um ponto na PDD ainda, qual que teria sido o nível de PDD do trimestre se vocês tivessem um nível de adesão ao DIS parecido com os patamares históricos? Se tiverem esse número também para dividir, ajudaria. E um segundo ponto aqui sobre captação, acho que vocês passaram sobre a parte de volumes, né, super expressivos. Só se puderem comentar aqui um pouco sobre a estratégia de precificação, né, olhando praça a praça, comparando com os principais competidores, como é que vocês estão posicionando produtos a nível de preço, se está em linha, se está um pouco abaixo, enfim, passar um pouco dessa estratégia de preço do produto. É isso, obrigado. Bom dia, Leandro. Obrigado pela pergunta. Como a gente enxerga, eu separei duas aqui, né? Uma, como a gente enxerga a PDD para o ano e como ela teria acontecido se a adesão tivesse sido maior, né? Para o ano, como eu falei, esse impacto, mais ou menos dos 3 pontos que eu falei, mais ou menos metade do impacto é essa trimestralidade do EAD, tá? Ela deve permanecer ao longo do ano, então a gente não vai ver esse efeito sendo eliminado aí ao longo do ano. O segundo fator, o de percentual da captação sobre o valor total, vai depender aí da nossa performance de captação ao longo dos próximos ciclos, né? Se a gente continuar de novo com o crescimento de captação, de receita de captação sobre o total, ela tende a permanecer com esse impacto ao longo do ano, né? Lembrando que a gente vem de anos de captação mais baixos, né? A gente estima que esse nível vai se normalizar mais para frente. E o terceiro fator, que é o da medicina, esse fator a gente imagina que vai ser eliminado aí no final do semestre, né? A gente deve ter um impacto ainda no trimestre, onde a gente não vai ter acontecido a renovação, mas a gente espera eliminar esse efeito para o segundo semestre. Se a adesão ao DIS tivesse sido maior, depende desse valor de adesão, mas se tivesse sido mais ou menos igual ao ano passado, teria um impacto pontualmente menor, né? Como eu falei, o fator da maior receita de captação responde por 25% desse impacto. Então, aí ele iria variar de acordo com o percentual de adesão. Um percentual de adesão um pouco maior poderia aumentar um pouquinho aí desse impacto pontual que a gente teve. Terceira pergunta, eu passo para o Edu. Esse negócio do DIS, a gente não tem muito essa conta, né? Acho que a receita seria muito maior também, né? Então, não sei se percentualmente teria uma variação tão relevante assim. Mas honestamente, a gente não sabe a resposta, né? Podemos até fazer a conta depois aqui. Estratégia de precificação, a gente tem um grupo aqui que consegue fazer a coisa muito granular, né? E acho que não existe uma coisa no Brasil, né? A gente tem lugares que a gente é meio sozinho, tem lugares que a gente é o segundo, tem lugares que a gente tem uma cara mais de premium. Então, assim, tem uma coisa que varia praça a praça, né? E, de novo, é uma grande vantagem de ser um player nacional que a gente consegue usar estratégias diferentes que deem resultados diferentes, né? O fato, no entanto, Leandro, assim, que na pandemia
a agressividade geral do mercado foi forte, né? Apesar da gente ter uma estabilidade de ticket média desde 2020, primeiro semestre de 2020, tem um ambiente inflacionário que claramente não foi repassado para os tickets. A gente acha que isso está acabando, né? E a gente está trabalhando para isso, né? A gente tinha uma preocupação até esse momento de voltar nos patamares de aluno por campus que a gente tinha no nível pré-pandemia, para a gente poder trabalhar a nossa alavancagem operacional de uma forma adequada, né? A gente tem, de novo, uma preocupação sempre de estar à esquerda na curva de custos. Então, quando você olha a redução do número de campi, chegou ali no número de 90, não quer dizer que o número de metros quadrados por campi continua a mesma coisa, né? Tem pedaços de unidades que foram devolvidas, unidades que foram fundidas. Então, tem muita coisa que a gente está trabalhando aqui para otimizar isso. Mas agora que a gente tem um conforto, né, de estar com a sala de aula cheia de novo, eu acho que a tendência é a gente voltar a trabalhar de forma muito, muito granular e com ofertas específicas praça a praça, buscando uma retomada de preço, que acho que é uma tendência clara no setor no presencial, muito clara, muito clara. Acho que isso vale para a gente, vale para a concorrência também. Não estou falando, assim, a gente vê isso, né? A gente está começando a captação do segundo semestre e a gente vê um ambiente, entre aspas, mais racional do que a gente via no passado. Para o EAD também, né? Eu sou sempre o arauto de que o preço do EAD cai, né? A gente também já vê as pessoas retomando a patamares maiores do que a gente viu recentemente, né? Então, tinha muita gente, tinha gente de 99, né? Tinha gente ali com 2,9 o curso todo. A gente já vê a coisa mais voltando para 1,49, uma coisa 1,69. Então, tem um ambiente de mais racionalidade acontecendo, né? Acho que, de novo, né? Acho que tem uma compreensão maior também do consumidor, né? Que tem um ambiente inflacionário em tudo que eles estão fazendo, né? Então, na vida das pessoas como um todo, né? Então a gente vê para frente no mercado como um todo um comportamento mais racional. A gente está bem otimista no que vem. Obrigado, Leandro. Não sei se respondemos aí, cara. Joia, não, tá ótimo. Obrigado, bom dia. Obrigado a você, cara. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Senhor Marcelo, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, Parente, Rossano, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas também. Vocês deram uma perspectiva aí de margem para o segmento de campus, acho super útil para balizar aí as expectativas. Será que podia comentar um pouco como que a gente deveria esperar a margem para os segmentos de EAD e Premium? Acho que seria bastante interessante. E a segunda pergunta, assim, a gente está vivendo um ambiente inflacionário bastante agressivo e acho que é prática da empresa, quando entram novos alunos, eles entrarem com um certo desconto, que no segundo semestre esse desconto ele é retirado e o aluno vai para um preço mais de lista. Dado esse ambiente inflacionário, como que vocês acham que vai ser o comportamento dessa base? Qual a taxa de sucesso que a gente deveria esperar? Ou uma evasão mais alta? Como a gente deveria imaginar isso nesse ambiente inflacionário? Essas são as duas perguntas. Obrigado, Marcelo. Vamos lá, margem dos negócios, a gente não espera margens diferentes ou muito diferentes do ano passado. Tá? Então, como fechamento desse ano. Um ponto a mais aqui ou ali, mas eu acho que a hora que a gente olha o nosso orçamento, nossas projeções aqui, são margens por negócio parecidas com o ano passado, o que, na nossa visão, tende a puxar a margem média para cima, né? Os nossos negócios de margem maior têm um crescimento mais acelerado do que o presencial. Então, nossa perspectiva, de novo, números muito parecidos com o ano passado, negócio a negócio, uma média um pouco maior por uma questão de mix. Tá? Pouco maior é pouco maior, tá? Não estamos falando de 5 pontos, não. Estamos falando de 1, 2 ou 3 ali. Vamos ver como é que se comporta preço, etc., como você falou. A segunda sobre ambiente inflacionário mais agressivo, né? A gente está tendo uma captação esse ano, na nossa percepção, muito mais saudável do que foi ano passado. Não sei se você lembra, esse ano, um ano atrás, né, mesmo semestre ano passado, a gente tinha a campanha Estácio Tá Pago, onde você com 3 DIs, ou seja, 3 de R$49, você fazia o semestre, né? Os outros 3 meses eram de graça. Né? Então o cara tirava do bolso R$147 e ele estava no primeiro semestre aqui. Né? E acho que
Você viu os nossos números de retenção, né? Assim, a gente é acostumado a ver um crescimento, nesse semestre não vimos, muito por conta disso, né? A gente trouxe um grupo de pessoas que pagou 147 no primeiro semestre, no segundo semestre tinha que pagar 3 mil e tem aquela reação. Agora não, né? Se você pega o 299, que é a campanha agora, né? No mínimo o cara tem que desembolsar 1.500. Se ele pegar 3 dias, ele tem que embolsar, vai, R$ 1.100 aqui no primeiro semestre. Então, é um desembolso completamente diferente. Então, acho que na hora que a gente olha a turma que a gente está trazendo, a gente tem uma turma que não só é maior que o do ano passado, mas acho que é uma turma mais saudável. Até porque tem um sintoma aqui, uma questão de captação mais cedo. O aluno que normalmente vem mais cedo é o aluno que é melhor do que o aluno que vem mais tarde, que foi a característica tanto do presencial como do EAD desse trimestre. Então, a gente está olhando de forma positiva. Esse 101, ele é mil do presencial, né? Ele é um alívio para a gente versus o ano passado, mas a gente acha que é um número que ainda pode crescer muito, né? A gente olha para ele e fala assim, olha, pegamos uma turma boa, com uma campanha boa, acho que o brilho duplo ali, que é a Anitta Juliette, trouxe muita gente, né? Mas acho que trouxe gente que está com o pé no chão e que a tendência é ficar muito mais tempo aqui. Perfeito, Respondi? tá claríssimo. Não, tá claríssimo. Obrigado. Obrigado, Marcelo Brasca. E para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luca Marquezini, do Itaú BBA. Por favor, Sr. Luca, seu microfone já está liberado. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a nossa pergunta. Em relação à abertura de pós, né? Então, a empresa teve um forte crescimento no segmento digital, influenciado aí pelo ritmo forte de expansão de pós EAD. Vocês poderiam, por favor, comentar qual que é a estratégia de abertura de pós para frente e como deve ser esse ritmo, principalmente ao longo de 2022? Por favor. Oi, Luca. Bom dia. Obrigado pela pergunta. A gente continua abrindo bastante polo. Hoje a gente terminou o primeiro trimestre com 2.059 e a expectativa é chegar nos 2.500, como o Eduardo já comentou. Cada vez em cidades menores, cada vez indo mais para o interior, e isso continua sendo o nosso objetivo aqui dentro. O que a gente tem, de fato, é cada vez mais pensado na estrutura de custo do polo, que garante que a gente vai chegar, de fato, de uma forma saudável nessas cidades. São cidades menores, com potencial de fato menor, porém, onde, também já comentado, onde a gente tem menor pressão de preço de concorrência. Continuamos indo para cidades menores, ainda com algum espaço nas cidades maiores, mas, de fato, a maior parte do crescimento vem em cidades de interior. Respondi? Super claro, José. Obrigado. Eu só acrescentar aqui, Luca, a gente faz a pressão danada no Haroldo aqui para reduzir o break-even do polo, né? Hoje a gente está com 32 alunos, né, nesses polos menores, e acho que tem muita coisa vindo desse mundo digital aqui que diminui o custo de implantação, né, e hardware do polo, que a pressão nele continua para chegar nos 25. Vamos ver se ele entrega aí para a gente, cara. Obrigado, Luca. Boa, parente. Obrigado, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG. Por favor, Samuel, seu microfone já está liberado. Bom dia, parente, Rosano, bom dia, Haroldo, bom dia a todos. São duas perguntas rápidas aqui do nosso lado. A primeira delas é sobre despesa de marketing, né, que caiu 10% no ano contra ano. Vocês até comentam no release, né, que é esperado ali um aumento, né? Então, eu queria perguntar sobre o nível recorrente do ano. Se a gente pode pensar que isso daí fica talvez de uma forma um pouco parecido, olhando o ano contra ano. E uma segunda pergunta sobre alocação de capital, né? Vocês falavam nos últimos calls sempre, né, sobre o debate interno que vocês tinham, né, com relação a anunciar um programa de recompra, né, versus a agenda de M&A, né? E a gente notou, né, que a companhia anunciou, né, mais recentemente esse programa de recompra. Era mais para pegar um update com relação a essa agenda de M&A, se vocês acham que ainda tem algumas oportunidades, o preço dos ativos ainda está muito desajustado, mas para a gente entender aí se algum movimento inorgânico pode vir a acontecer esse ano. Obrigado. Samuel, obrigado aí pela pergunta. Falando sobre as despesas de marketing, para o restante do ano, a gente espera um nível parecido com o do ano passado, tá? Então, a gente deve
ter um volume financeiro aí parecido com o que a gente entregou ano passado, né? Lembrando que as iniciativas de redução a gente fez a partir do segundo tri do ano passado e a gente vem capturando isso e deve seguir no nível bem mais saudável agora, tá? Acho que era essa a posição. Sobre a alocação de capital, vocês são testemunhas que eu sempre brigava com o Hayama, eu querendo fazer a recompra e o Hayama olhando ali um pouco, mantendo caixa e mantendo abertura para possíveis examinês. E o fato é que chegou no nível que não deu para não fazer, né? A gente olha, conforme eu disse, um múltiplo muito abaixo do que a gente acha do que já foi, do que a gente acha que é correto. Então, tivemos uma autorização para um programa grande, começamos a fazer o programa agora, demos uma parada, obviamente, no período legal aí que antecede o resultado. Vamos ver como é que a coisa se mexe para frente, podemos ou não retomar, tá? Acho que do jeito que está hoje, a tentação é grande, tá? Mas isso não é né? Eu acho que a gente tem, de novo, é muito difícil a gente olhar uma instituição que está pedindo 12 vezes EBITDA, 13 vezes EBITDA, quando a gente está aqui, dependendo da conta que você faz, a 4, 5, 6, né? Então, é uma conta que a gente sempre faz, né? Por que eu vou comprar esse cara 12 se eu posso comprar eu mesmo, né? Sem risco nenhum, né? Eu sei tudo que está aqui dentro, sei o nosso potencial, etc. Mas tem coisa interessante, né? E eu acho que a questão é muito preço, né? A gente tem na nossa cabeça que a gente tem que comprar coisas que após sinergias, né? E a gente, quando pensa em sinergia, pensa só em custo, né? Tem que ter 5, 6 vezes EBITDA. O problema é que os 2 anos que a gente demora para chegar em 5, 6 vezes EBITDA ficaram muito caros por conta da taxa de juros que tem nesse momento. E a gente não viu nas instituições menores uma redução de preço proporcional. Eu acho que na hora que a gente olha os grandes, né, isso vale para todas as empresas abertas e para a gente também, né, estão múltiplos muito depreciados, e acho que esse negócio começa a fazer muito sentido, mas e aí tem que casar as vontades, os momentos das empresas, né, e não aconteceu até agora, a gente gostaria muito que acontecesse, mas até agora não aconteceu. E os pequenos, aí você vem com múltiplos grandes, um preço caro, né, então tem que tomar muito cuidado, né, acho que a gente tem um reconhecimento bom aqui das aquisições que a gente fez, das aquisições que a gente não fez, né? A gente tem orgulho das duas. Então, eu acho que a gente quer continuar assim, né? Acho que se você for ouvir de um M&A da gente, vai ser coisa que as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, isso faz sentido apesar do momento. Super claro, obrigado, Parente. Aproveito para Obrigado, parabenizá-los aí pela melhora apresentada no primeiro tri. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Tomita, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Vitor, seu microfone já está liberado. Bom dia a todos, obrigado por pegar as nossas perguntas. 2 perguntas do nosso lado. A primeira é sobre DIS. Como vocês estão vendo o financiamento do DIS na estratégia de vocês daqui para frente, dada a queda na adesão dos alunos e o impacto que vocês têm visto em retenção? Se ainda é uma ferramenta que faz sentido para o médio prazo, ou se é algo que tende a ser cada vez menos enfatizado. Segunda pergunta, a gente tem visto um pouco um follow-up também nessa pergunta de polos de AD. A gente tem visto vários outros players também aumentando bem a rede de polos parceiros. E vocês poderiam dar uma cor sobre como vocês têm visto o ambiente para trazer novos polos e sobre se vocês têm visto alguma competição por bons parceiros operadores em termos, por exemplo, de porcentagem de repasse ficando mais agressivas no mercado? Obrigado. Fala, Vitor, vou começar aqui, depois eu passo para o Haroldo para falar dos polos. Tá? O DIS, ele é um senhor produto. Tá? É uma coisa que ele não é trivial de entender e de explicar. Eu demorei uns 3 meses aqui, quando cheguei, para entender o poder dele. Né? O resumo que eu faço é que a primeira mensalidade ela é 49, 59, não importa o que você fizer, porque essa é a dinâmica que o mercado tem e as pessoas estão acostumadas com isso, especialmente nesse público classe C e D, né? E que é o público que cresce. Né? Eu vejo às vezes as pessoas falando muito de o portfólio classe A e B, então ter residência, a gente viu isso, né? Nosso mundo IBMEC, medicina, sofreu muito menos na pandemia. Né? A questão é que a retomada do mercado, a classe A e B continua estudando, não parou e está ali. Né? A retomada do mercado ela vem
necessariamente da classe C e D, o crescimento está ali, a gente tem que estar o tempo todo pensando como manter qualidade ou aumentar qualidade, melhorar a experiência e caber no bolso dos alunos, né? E o DIS, o que ele é, né? É uma coisa que o cara paga 49 e contrai uma dívida, né? Todo mundo paga não, mas um percentual grande paga, né? Então é uma receita adicional que você não teria se você não tivesse esse produto, né? E a gente acha ele muito bom. A adesão ao DIS desse semestre ela foi baixa por uma questão específica de campanha. O trade-off que o cara fazia entre ter DIS e não DIS, ele não era espetacular nesse momento. Por quê? Porque normalmente o trade-off que ele está fazendo é entre o número do desembolso de 49 e 600. Né? Então ele prefere desembolsar 49 e assumir uma dívida de 1.200 lá para frente. Né? Mas nesse momento o trade-off não era 49,600. Né? Como a oferta do brilho duplo era 299, o trade-off era 49,299. Então os números ficaram muito mais próximos, né? Nessa campanha específica. Né? E acho que isso é uma coisa que o time aqui tem brilhado, né? sem trocadilho, na escolha das campanhas e em campanhas. Acho que a grande questão é você ter uma oferta boa e uma comunicação que o prospect entende com facilidade. Né? E acho que a gente tem conseguido, né? O cinquentou foi uma dessas, essa brilho duplo 299 qualquer curso foi outra, muito fácil de comunicar, muito fácil de entender. Então existe um trade-off, que é uma coisa que afeta, como o DIS afetou muito esse trimestre, porque foi uma captação muito grande versus a base. Né? A base cresceu muito, né? A tendência é que esse impacto de receita de ticket dentro do trimestre seja menor para frente. Né? Quando a gente olha os números de arrecadação, né? Eles vêm crescendo, né? Em linha com o ROL, então assim, você ter um DIS menor não é necessariamente uma coisa ruim, né? Você pode ter um trimestre, um semestre de DIS menor, e isso vai ser recuperado mais na frente, numa PDD para frente, eventualmente até numa retenção para frente. Então, são coisas que vão flutuar ao longo do momento. A gente acha que é um senhor produto e que ele vai continuar aqui por muito tempo. Tá? Haroldo, você comenta aí os polos. Bom dia, Vitor. Vitor, não, sendo prático aqui, a gente não tem sofrido essa pressão, nem tem aumentado o nosso percentual de repasse. Basicamente, a gente tem um percentual fixo no primeiro ano de implantação do polo, e a partir do terceiro semestre, ele entra numa faixa que o percentual de repasse depende do desempenho. E essas faixas são as mesmas desde 2018, só para deixar claro aqui. Então, foi quando foi implantado em 2017, a gente fez uma pequena alteração em 2018, um ajuste do processo, de lá para cá as faixas são as mesmas. Então, a gente não teve aumento. E talvez uma razão para isso tenha sido que hoje, nas cidades acima de 100 mil habitantes, a gente, salvo exceções, só expande com a nossa base atual de parceiros. E nas cidades menores, quando sim a gente entra com parceiros novos, muitos parceiros que têm um único polo, é quando a nossa estrutura é leve de custo no polo, faz mais diferença. Então, onde a gente precisa de polos um pouco maiores, a gente entra com a base atual, onde de fato a gente entra com parceiros novos, a nossa estrutura de custo faz diferença. Toda a nossa conversa com os parceiros é em cima de rentabilidade do parceiro, não é em cima do repasse. Então, a gente faz muita conta e mostra que o resultado realmente na linha final, e aí, de fato, como a gente desenhou o modelo faz diferença. A gente não precisa estar entrando nessa guerra de repasse, não. O nosso percentual médio de repasse é inclusive, mais baixo que todos os maiores concorrentes que a gente tem. Perfeito, muito claro. Obrigado, Parente. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, do UBS. Vinícius, seu microfone já está liberado. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegarem a pergunta. São duas sobre a performance de captação, né? Então, a primeira, um pouco sobre o ticket do premium, né? Vocês haviam indicado um range de até 5%, aí o número acabou vindo bem mais forte que isso. Eu entendo que teve uma questão de liberação de novos campos, mas só queria entender com vocês, aqui vocês atribuem esse número bem mais forte e bem mais semelhante com aquilo que a gente tinha de expectativa antes. E a segunda pergunta, parecida sobre o presencial,
mas um pouco mais sobre volume, né? Então, acho que quando vocês deram o guidance, vocês tinham uma expectativa, houve provavelmente uma aceleração bem maior do que estava acontecendo depois do anúncio. Só queria entender aqui se vocês atribuem isso, se é o mercado reagindo melhor, vocês ganhando share, de fato uma demanda reprimida que vocês acabaram encontrando, enfim, se vocês puderem dar uma luz aí sobre o que aqui se atribuem esses dois fatores, ia ser bom. Obrigado. Boas perguntas, Vinícius. Cara, o ticket do Premium, a gente sabia que vinha um aumento, né? A gente sabia os aumentos que a gente tinha dado, né? A gente preferiu ser um pouquinho mais conservador na hora que a gente soltou ali, dando algum espaço para ter algum problema ali, né? E aí a reta final acabou que veio muito bem, as entradas de campeonato foram muito boas, o IBMEC bateu todas as metas olimpicamente, então tivemos uma reta final muito, muito boa que ajudou a gente a ter um número melhor do que o guidance ali. Então, boas surpresas, né? Acho que isso vale para tudo ali. A gente procurou ser conservador, exceto nos tickets de AD e de AD presencial, que a gente sabia que seria um susto, né? A gente sabia o que vinha ali, a gente procurou trazer ele bem dentro da realidade apertada que a gente tinha. Tá? Me ajuda a lembrar o segundo, cara. Sobre o volume do presencial. Volume presencial, excelente, cara. O Vinícius, acho que tem de tudo aqui. Tá? Eu acho que tem um lado da gente ter acertado na oferta e na campanha, que é importante, não é pequeno isso, né? Eu mostrei lá na frente tudo que a gente investiu aqui, de ter o top share of mind do Google, da gente ter um processo de captação muito rápido, né? Então tem um lado da máquina de captação muito azeitada, tá? Mas tem um lado de um reconhecimento do aluno, né? A gente trabalhou muito bem durante a pandemia, isso é amplamente reconhecido pelos nossos alunos, isso a gente vê em diversas medidas aqui, NPS subindo, né? Nosso NPS presencial hoje é 15, 20, 25 pontos maior do que era antes da pandemia, né? A gente vê isso em comentário de rede social, a gente veio de um ambiente de muita pancadaria para um ambiente que, como é natural na empresa de serviço, ainda tem muito comentário negativo, mas ele tem mais positivo do que negativo hoje. Então, tem um lado de cuidar, um lado de fazer coisas que fazem as pessoas se sentirem bem, um lado de tecnologia, né? O aluno tem, assim, a gente tem uma diferença muito grande, né? No nosso ambiente tecnológico, no nosso ambiente híbrido, no nosso ambiente de você assistir aulas boas, aulas que foram feitas para esse ambiente, né? Não é pegar um cara que está em pé lá e filma o cara e bota ele na internet e chama isso de EAD ou chama isso de híbrido. Não é isso, né? As aulas foram feitas e pensadas por uma super equipe lá no Ensine que está o tempo todo pensando como é que eu trago o melhor conteúdo e garanto que eu tiro o cara do Facebook, que eu tiro o cara do Fortnite para estar engajado aqui comigo, né? Então, tem toda uma preparação. E tem uma outra coisa, né, que é o fato de a gente ter voltado de verdade, né? A gente foi o primeiro a voltar, primeiro semestre do ano passado, voltamos com 20% da turma para garantir toda a segurança sanitária. No meio do ano voltamos com 50%, agora voltamos com todo mundo, e a aula começou antes de todo mundo. Então, assim, tem uma estrutura que o aluno está encontrando aqui, né, que acho que lembra que a concentração do presencial, como eu mostrei no quadro, está falando de menos de 20% dos grandes, né? Então, estão competindo com o grande, competindo com o pequeno, né? A gente tem uma capacidade de ter uma estrutura que muito pequeno não consegue, né? Isso eu acho que é amplamente reconhecido. Então, a resposta que eu gostaria de te dar é assim, não, o mercado todo está bombando. Eu não acho que isso é verdade. Acho que o mercado todo está melhorando, mas a gente tem hoje uma condição de competição completamente diferente que antes da pandemia. A gente está emergindo da pandemia em todos os nossos segmentos, mas em especial no presencial, relativamente, estupidamente mais forte do que a gente era comparando com o resto do mercado. Respondi, não? Respondeu, perfeito, Parente. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Por favor, senhor Maurício, seu microfone já está liberado. Oi, Parente, Rossano. Obrigado pelo tempo. Tenho duas perguntas que são follow-ons do que os colegas já perguntaram, né? A primeira sobre
a parte de evasão, né? Eu entendi que, o Parentes até comentou que a base de captação está com uma qualidade um pouco melhor, então apesar desses desafios macroeconômicos, vocês não veem que possa ser um problema mais sério, mas dado que a gente já transcorreu um pouco agora do Q2, né, o que vocês observaram em termos de pressão de evasão e como você vê isso um pouco mais também para o final do ano, né, porque vai ter mais um ciclo de captação, como você falou, né, e eu acho que as pressões ainda continuam. E a segunda pergunta é também sobre o DIS, acho que foi bastante explorado. Eu vejo que tem bastante aluno DIS na base, né? Mas imagino que grande parte desse aluno DIS seja o que já está pagando a diluição, né? Quantos por cento hoje da sua base está nesse ponto em que ele ainda não sofreu a transição de ticket e, portanto, seria alguém mais, digamos, a risco na hora de uma renovação? Muito obrigado. Bom, vamos lá. A primeira, obrigado, Maurício. A primeira, vamos lá, é a evasão, né? A gente vinha na trajetória de retenção muito positiva. Todo trimestre a gente mostrando a evolução versus o trimestre anterior. Esse trimestre agora não foi, né? Ou ficou igual, ou teve uma variação de um ponto para cá ou para lá, né? Então, a gente acredita isso é uma base, de um lado uma base pior, né? Então, essa base que entrou no ano passado é uma base que entrou com desconto muito alto, e aí tem aquela questão da mudança de ticket muito afetado quando você está no número perto de zero, como eu falei ali, né? Não perto de zero, mas 150 de desembolso no primeiro semestre. Então, eu acho que isso tem um efeito. E a gente também está sendo mais firme, né, nos processos de renegociação, que também acaba que aumenta a evasão, mas tem um trabalho de ticket que nos ajuda com isso, né? Então, eu não tenho uma expectativa desse número piorar, pelo contrário, tá? Eu acho que o que está entrando agora, ele é melhor do que a média do que entrou aí durante a pandemia, tá? A segunda pergunta com relação a qual é a carinha da base, no fundo, essa é a pergunta, né? Então, acho que é importante, assim, a gente tem uma característica e aí você vai ver players que têm uma estratégia parecida com a nossa, outras que são diferentes, né? Que é de trazer muita gente, às vezes no impulso, às vezes no... né? E isso resulta numa evasão muito grande no primeiro semestre, né? Então a pessoa vem e aí a hora que entende o que é, entende que tem que se dedicar, não é uma coisa de simplesmente dizer que faz, né? Entende que tem realiza, né? Cai a ficha de que o que ela contratou é uma coisa que tinha uma oferta no primeiro semestre mais para frente, resulta numa evasão muito grande de primeiro semestre, né? A gente está falando de números de 40%, 45% ali no primeiro semestre. E a média, né? A gente está ali no número de 15% e 20%, dependendo do que for, né? De evasão. Então, a média, como é que se faz? É com 50% do primeiro semestre, mais 3% a 5% do que acontece nos semestres seguintes, né? Então, uma vez o aluno dentro, ele tendo passado a barreira do primeiro semestre, a coisa tende a se estabilizar, né? Como é que é hoje, né, essa base que a gente tem, né? Como a captação foi muito forte, o número de pessoas que estão no primeiro semestre ainda é muito alto versus a base como um todo, né? Essa matemática, eu não tenho a sua velocidade para fazer ela de cabeça agora, mas está pegando essa própria apresentação que eu fiz agora, você consegue fazer ela, né? Então tem um grupo grande de pessoas, né? Vou chamar aqui no bucket dos 50%, que a gente tem que trabalhar, e aí é uma coisa que a gente evoluiu muito durante a pandemia, toda essa tecnologia de retenção de pessoas, né? Então, a gente entrou na pandemia com um score, né, dizendo, olha, qual é a propensão à retenção de cada uma das pessoas. Nós saímos da pandemia sabendo o que fazer com esse score, né? Então, se você tem... E aí tem um trabalho todo muito legal, começou pelo digital e migrou depois para o presencial, de você entender, né? Se o cara nunca abriu o sistema, é um tipo de conceito que liga para o cara. Se um cara tem notas ruins, é outro. Se o cara não pagou, é outro, né? Se o cara tem um conjunto disso, você tem uma abordagem muito diferente. Então, eu acho que a tendência, né? E a gente tem visto números, inclusive, de primeiro semestre, né? Números de retenção maiores, mas eu acho que a gente tendo uma turma melhor, esse número tende a ser melhor para frente, tá? Então, resposta, você tem um pedaço grande de pessoas que ainda estão no mundo de primeiro semestre,
com uma característica diferente de ser uma turma captada mais cedo, né, com mais propensão a ficar, e um desembolso maior pelo tipo de campanha que a gente fez ao longo do primeiro semestre. Então, a gente tem uma expectativa boa de retenção para frente. Tá? Perfeito, Parente. Obrigado. Obrigado, Maurício. Lembrando que para fazer perguntas, basta pressionar o botão levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Nagano. Por favor, Sr. Lucas, seu microfone já está liberado. Do Morgan Stanley. Desculpe, Lucas. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas. A primeira é sobre o CAPEX, e vocês vão continuar investindo bastante em transformação digital, pelo jeito. E eu queria saber que frutos ainda tem para colher e por quanto tempo vocês enxergam esse nível de CAPEX até chegar naquele nível de longo prazo de 7, 8%. A outra é sobre, focando um pouco mais nas aquisições que vocês fizeram recentemente, como aqui concursos e hard work. Como é que vocês enxergam a expansão desses segmentos para frente e vocês estão olhando mais algumas outras avenidas de crescimento nesse mundo de não regulados? Obrigado. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Eu acho que tem muito fruto de CAPEX digital pela frente, sim, tá? Eu acho que a gente está... agora que a gente olha o nosso mundo, agora que a gente pensou no ensino, implementou o ensino, eu acho que a gente ficou tipo 2 anos na frente da concorrência. E o nosso trabalho, né? Acho que não tem nada que a gente faz aqui que não é replicável, tá? Então, nosso trabalho é estar sempre 2 anos na frente da concorrência. E acho que a gente está fazendo um trabalho muito bom nisso, talvez até tenha ampliado um pouco essa distância. Na hora que a gente entrou no mundo do app, fez um app leve, um app de fácil consumo. Eu tenho todo o lado pedagógico também, que não é trivial. Não é só, melhor aí, pronto, contrata o cara lá da UFRJ, bota aí, pronto. Não, você tem toda uma linha de pensamento, toda uma padronização, toda uma coisa que tem que fazer sentido e tem que ter consistência e tem que entender que existem pessoas diferentes que aprendem de forma diferente. Né? Então, existe muita tecnologia no que a gente está acostumado a chamar de tecnologia, existe muita tecnologia no mundo pedagógico disso. Né? Existe muita tecnologia de você convencer os 13 mil professores que aquilo é uma coisa boa para ele, né? E ele vê aquilo ser bom para ele adotar isso. Então, não é trivial. A nossa jornada não foi trivial e acho que depende muito de muita vontade do senior management, depende muito de muita conversa, de muita escuta, de muita gente trabalhando junto e pensando no futuro. Tá? Então, assim, quando a gente olha o que a gente já fez, né, e que eu descrevi um pouco na apresentação, acho que a gente tem muito orgulho disso, mas o que a gente olha para frente, a gente fica de olho brilhando. Né? A gente começou agora as avaliações digitais, né? Então, há 1 ano atrás fizemos um piloto e agora a gente está fazendo em ampla escala. Então, eu sei hoje, uma vez por semestre, todos os alunos fazem uma avaliação digital. Então, eu sei o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, eu consigo comparar professores, consigo comparar conteúdos digitais, consigo comparar EAD com presencial. A gente tem hoje uma visão clara de que o nosso objetivo final é a empregabilidade. Né? Então, eu consigo hoje, começando a fazer, né, separar mais quem está em que nível, né? E eu tenho essa informação digitalmente, né? TRI, a gente entende quem aprende, quem não aprende em que nível, e fica muito mais fácil da gente fazer coisas focadas, né? O que a gente quer chegar, e aí segundo semestre, não estou falando de longuíssimo prazo, a gente chegar e, na hora que alguém pede um aluno para a gente acha 5 caras para esse cara, né? E esses 5 vão receber um push no app deles, vão entender que aquela vaga é para ele. Né? Não é pegar e fazer um portal de anúncios aqui que vai para os nossos 1 milhão de alunos. Né? Então, a gente juntar, né, a demanda de mercado com a característica das pessoas, né, e aí tem uma alavancagem num ambiente de diversidade enorme que a gente tem aqui hoje. Né, só para ilustrar, a gente tem 56% de alunos negros, tem 45% de funcionários negros, nossa liderança, alta liderança, 31% negros. Então, tem isso para não falar de outras minorias, né? Então, assim, tem uma demanda hoje, né, por espaço, né, que acho que foi uma conquista dos grupos de minoria, né, de pessoas procurar diversidade para dentro dos seus ambientes,
que nós somos únicos em fornecer, né? Então, na hora que a gente consegue juntar, entender as capacidades, as vontades, o que falta, e juntar isso com a demanda de mercado, o poder é alucinado, né? Então, tem muita, mas muita coisa para vir do ponto de vista de tecnologia ainda, né? Mas o 7.8, acho que a gente não está longe dele, não. Eu acho que, e aí tem a questão de numerador e denominador, né? A gente está trazendo esse ano, então repito isso, um número de capex menor nominalmente do que o ano passado, né, que é com um percentual da ROL, né, nesse ambiente certamente ele vai cair, né, e a gente tem uma expectativa de ROL crescente, né, e patamares nominais não tão diferentes para o futuro próximo, tá? Então, 7.8 vai acontecer não pela redução do CAPEX, 7.8 vai crescer por um aumento de ROL, tá? E aí, certamente, né, a manutenção de várias coisas que a gente está fazendo agora, né, especialmente essa parte de hardware, né, você implementar Salesforce, você implementar, botar tudo na nuvem, você botar backup site, toda a parte de hardware, que é uma coisa que a gente está meio que acabando, né, trazer a gente dos anos 90 para 2025, né, acho que isso é um custo grande que está entrando já na sua fase de declínio, né? Então, separar o nosso monolito, né, em sistemas menores para criar agilidade, né? Isso, exemplo bobo, né? A gente, há 2 anos atrás, para subir uma campanha demorava 2 dias, né? Hoje a gente faz em minutos, né? Então, são coisas que a gente está ganhando agilidade aqui por conta desse mundo de hardware, que esse sim tende a cair no curto e médio prazo, né? Então, acho que para frente a gente vai olhar mais um ano nominalmente não muito diferente desse, mas com um crescimento de ROL relevante, acho que a gente chega rápido no 7-8%. E a concurso hard work. 2 aquisições fantásticas, muito pelo brilho no olho das pessoas, né? A gente, quando começou, vou usar uma palavra ruim, mas a moda da transformação digital, né? Não é a moda, né? Acho que é uma realidade, uma tendência, né? As startups, né? Pessoas falam, eu vou ser venture capitalist, eu vou fazer uma incubadora. A gente não ficou meio olhando de longe assim e achamos que não é para a gente, né? Acho que gastar tempo incubando um monte de coisa e vendo o que vai dar e ter uma taxa de sucesso de 20%, né? A gente prefere pagar um pouco mais na frente, né? E aí a Hardwork, que é concurso empresa de 20 anos, a Hardwork é uma empresa nova, mas com uma trajetória de crescimento fantástica. Mas o que a gente viu nas duas, né? Gente, né? Acho que gente que a gente está conseguindo engajar no nosso projeto, mantendo a independência deles. E aí tem um lado financeiro da coisa, que a gente olha e fala assim, isso aqui é uma coisa que fica financeiramente de pé e é muito bacana e tem perspectivas muito boas, mas tem um lado também do quanto a gente está aprendendo com essas pessoas, né? E aí manter essas pessoas motivadas é o grande ponto. E nessas duas, a gente achou uma fórmula para isso. Tem outras coisas que a gente está olhando que são muito legais também. Espero que dêem certo, que a gente tenha novidades em breve. Mas acho que esse universo de coisas de alto crescimento, baixo nível de ativos, que tem uma conexão, né, que a gente aprenda com essas pessoas, acho que tem muita coisa legal para fazer ainda. Resposta longuíssima, cara, mas as perguntas foram boas, desculpa aí. Perfeito, Parente, obrigado. Obrigado, Lucas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Parente, pode prosseguir. Gente, muito obrigado pelo engajamento. Vimos aqui uma audiência recorde. Acho que tem um sentimento muito positivo com o momento que a gente está vivendo. Queria deixar o meu mantra aqui para vocês, cara. Resultado fantástico. O resultado do segundo trimestre do ano passado foi fantástico, então, base de comparação para frente, não vão pegar o 23% e projetar. Por outro lado, né, acho que esse resultado mostra que esse múltiplo que a gente está vivendo absolutamente fora da realidade, né? Então, esperamos aí a confiança de vocês, agradecemos demais a confiança das pessoas que estão com a gente e estamos trabalhando duro, assim, acho que tem na hora que a gente olha as nossas projeções, nossos planos, tem crescimentos muito bacanas, muito relevantes vindo já a partir desse ano, né, e mais ainda a partir do ano que vem, especialmente na questão de fluxo de caixa, que deixa a gente muito animado com o futuro, tá bom? Muito obrigado pela confiança, obrigado pela participação de vocês, gente. Um abraço, um bom dia para todos. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.